Boa noite aos queridos irmãos que se fazem presente aqui no templo. Boa noite aos que nos acompanham neste momento ou irão acompanhar futuramente pela transmissão da igreja. Vamos, neste domingo, darmos início ao nosso serviço de adoração ao Santíssimo Deus, aqui na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista Soledade. Para iniciarmos, convido o querido irmão Neto para que possa vir aqui à frente, que os irmãos fiquem de pé e vamos em uma só voz louvar ao nosso Santíssimo Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus alegremente. 304 do Cantor Cristão. Um vaso de bênção. Para em uníssima voz entregarmos nosso louvor a Deus. Amém? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazei-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Aí de pé, o querido irmão Renan possa vir aqui à frente e nos eleve a Deus em oração. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Esteja abençoando a pregação dessa noite. Esteja abençoando também o trabalho missionário e o trabalho dessa igreja. Em nome do Senhor, glória ao Filho. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos, neste momento, fazer a nossa primeira leitura devocional desta noite, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, uma breve leitura, para que possamos darmos sequência ao nosso serviço de adoração ao Santíssimo Deus. Salmos, capítulo 40. Luiz, está melhor? Salmo capítulo 40, assim está escrito: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e de lhes falar, são mais do que se podem contar. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo no santo e sagrado Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos agora abrir o quadro de especiais. Querido irmão Messi, possa vir aqui à frente e deixar uma porção da palavra de Deus para a nossa meditação. Boa noite, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4. Amém? Dito está na palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Amém, irmão Messi. Deus esteja abençoando, Messi, sua família, que possa estar crescendo no Evangelho Santo e Sagrado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos agora chamar as crianças, Laura Radassa, e na sequência, Isaac Vanderlei, mais conhecido como meu filho. Amém? Eu abri meu coração e Jesus veio habitar. De manso bateu, logo a porta abriu eu, ele veio aqui morar. Vou louvar 62. Amém? Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a alma teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Ó
Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus amado teu, Rei dos reis e eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Amém. Deus esteja abençoando a querida irmãzinha Laura Radassa e o meu filho Isaac, abençoando, protegendo e fortalecendo no Evangelho Santo e Sagrado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, agora vamos dar a oportunidade para o grupo de irmãos que irão vir aqui à frente louvar ao nosso Santíssimo Deus. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer.
Amém, irmãos? Muito bom. E olha que eu só ensinei uma vez. Que Deus possa estar abençoando vocês, viu? Agora eu convido as queridas irmãs da União Feminina para que possam vir aqui à frente louvar ao nosso Santíssimo Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livre abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Deus abençoe as queridas irmãs. Vamos novamente, irmãos, ficarmos de pé. Convido o irmão Neto para que possa vir à frente e possa nos dirigir um hino congregacional. E fica dado aos irmãos, membros e congregados, a oportunidade de devolver os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Amém? Mais uma vez, boa noite, irmãos. 372 do Cantor Cristão. Salvo estou. Louvemos a Deus. Glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, ó bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas Ele chegou e do pecado nos ressuscitou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus salvestou. Na corrupção não podia viver, a vida era assim, constante sofrer.
até que no dia Jesus me encontrou, e Ele a minha alma de novo gerou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus salvo estou. Longe de Cristo tão cego eu andei, em trevas vivia perdido, bem sei, mas Ele com tão grande amor me buscou, logo minha alma da morte livrou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus salvo estou. Salvo para sempre eu agora já sou. Jesus com seu sangue minha alma lavou. Louvores para sempre ao Senhor eu darei, ao seu trabalho me consagrarei. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus salvo estou. Amém. Aí de pé, querido irmão Beck, possa vir à frente e nos elevar a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas alçados à casa do Senhor. Curvemos nossas cabeças, amados, oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo que tem feito por cada um de nós, pela salvação comum que nos deste, Pai. Te pedimos também agradecimento por ter suprido nossas necessidades materiais e, por conseguinte, a necessidade da igreja. Esteja nos dando uma semana abençoada, mas principalmente uma semana que possamos estar trabalhando o Teu Evangelho, pregando a Tua Palavra. Assim te rogamos, no nome do Teu Santo Filho. Amém, Pai. Podem sentar, irmãos. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui à frente da direção do serviço. Agora convido o pastor Anísio para que possa vir à frente, deixar o ensinamento da palavra de Deus desta noite. Amém? Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus, para apresentar a Ele sacrifício dos nossos lábios, no louvor, e adorá-lo através das nossas vidas e do aprendizado da palavra do nosso Deus. Amém? Antes da mensagem, eu vou convidar o irmão Beck, vai vir falar de uma viagem que foi feita ontem para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Boa noite, amados. Agradecer novamente a oportunidade de estarmos aqui. Convido a todos, inicialmente, antes de falar, abrir o Mateus capítulo 28. 28. Do 16 em diante, diz assim a palavra de Deus, amados. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, amém? Amém, amados? É o norte dessa igreja, amados, pregar o Evangelho.
E nesse intuito todo tivemos na cidade de Assunção, na casa de parentes nossos, de irmãos, Clarity e Clayton, também o marido dela. Fomos convidados, tínhamos já esse propósito de fazer um trabalho de estudo na casa dela. Fizemos, antes entregamos alguns folhetos e livros de Romanos e João, em algumas ruas da cidade. Tivemos também a oportunidade, onde meu pai foi até a casa de um conhecido do mesmo e também pregou o Evangelho. E foi um momento bom de comunhão, também de tirar dúvidas. Haja vista, Clarity, ela ter advindo da igreja, não, mais de um movimento pentecostal, e tinha algumas dúvidas e foi esclarecido. Mas principalmente pregamos questão de salvação eterna, frisamos nesse sentido e ficou aberta a porta para irmos em outra oportunidade. Eles ficaram extremamente satisfeitos e pediram para que nós retornássemos. Deixamos especificamente, eu não fiz uma pergunta aos três. A pergunta era: para onde irá a vossa alma caso vocês morressem agora? Pedi para que não respondessem para mim, mas fizessem essa pergunta e respondessem para eles mesmos. Mas fiz a segunda indagação: se vocês souberem para onde vão, se é para o céu, são salvos, depois do que ouviram. Se porventura ainda não sabe, não tem certeza, então estaremos aqui novamente retornando para explicar e pregar até que possam entender. E graças a Deus aceitaram o desafio e esperemos que os mesmos nos convidem e que possamos ir com uma turma maior, uma cidade grande, maior do que Gurjão, pastor. Eu pensei que era pequeno, mas quando andei na cidade por dentro, muitas casas, as ruas bastante, todas calçadas, infraestrutura boa, mas principalmente, chegamos mais ou menos 5, 6 horas, as pessoas ainda estavam nas portas de casa. Então, é uma cidade de certa forma pacata, em tese, boa para se entregar folhetos e a oportunidade de que as pessoas ouçam o Evangelho. Então, estejamos orando, amados, por essas almas e pela cidade de Assunção. Obrigado. Deus abençoe, irmão. Vamos orar a Deus, que Deus possa dar a eles entendimento. E pelo texto lido no princípio da fala do irmão Beck, nós vamos lá, se eles responderem que têm certeza de salvação, fazer o quê? Batizá-los. Amém? Eu vou convidar o irmão Alexandre, que tem algo a tratar também. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tá certo. É com essa animação que eu venho passar alguns informes com relação ao encontro de casais que nós estamos desenhando inicialmente. O pastor já fez uma pesquisa prévia e já estamos desenhando mais ou menos como é que vai ser. Nós teremos aí de 1 a 2 dias, né, pastor, que a gente está pensando mais ou menos como é que vai fazer para nos encontrarmos, né, em um local reservado para casais. Seria basicamente em Bananeiras, um local muito bom, por sinal. Acho que os irmãos que participaram dos retiros anteriores devem lembrar. E é um local muito agradável, muito bom. Basicamente, nós teríamos os estudos, né, pela manhã, o almoço, o estudo à noite, e cada casal teria seu alojamento, que ela tem várias, digamos, apartamentos, né? Então, seria um momento de estudo bíblico e de comunhão entre os casais, certo? Basicamente, o preço em torno de R$250 a diária, né? Com café, e a gente vai bolar mais ou menos como é que vai fazer a questão do almoço e da janta, certo? Pastor? É uma ideia ainda, estamos desenhando, né? Irmão Severino, tem uma pergunta? O casal. Muito bem, boa pergunta. Essa pergunta eu também fiz, né, ao rapaz lá, quando ele atendeu.
Os irmãos já conhecem o Eco Espásio. É um lugar bom, certo? Então, nós fizemos uma pesquisa informal, não falamos muita coisa, só para colher as informações, e o preço que ele nos passou da diária foi R$ 250 por casais, ou seja, um valor bem interessante. Haja visto uma pensão aqui em Soledade é R$ 70, né? Certo? Então, a gente teria direito, se nós planejássemos chegar lá na sexta-feira, a gente entraria na sexta à tarde e sairíamos no sábado à tarde, certo? Nesse pacote de 250 a gente tem direito ao café da manhã, e a gente iria negociar com ele a questão do almoço e do jantar, não é? Então vamos conversando sobre isso. Eu sei que aqui tem alguns que têm muita saudade lá do Eco Espásio, né? Certo? Então, vamos orar a Deus, e se for a vontade dEle, nós vamos fazer esse investimento em nós mesmos, né? Esse investimento em nós mesmos. O clima lá é bom, o espaço é bom, a piscina é ampla, tem muita coisa interessante. Então, vamos orar, se for a vontade de Deus, nós iremos. Amém? Irmãos, ontem eu iria a João Pessoa e findei não indo. Houve uma situação que nos impediu de ir. Uma das pessoas que estariam nos recepcionando para o estudo bíblico teve de ir a Recife, e aí irmão Hélio conversou comigo e pediu para que a gente deixasse para o próximo final de semana. Então, eu estarei indo no próximo final de semana. Eu peço aos irmãos que estejam orando por essa retomada do trabalho ali em João Pessoa. Nós estamos, digamos assim, orando a Deus para que Ele nos conceda os meios para fazermos isso. Nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de dinheiro, certo? Essas duas coisas que nós precisamos. Tempo para irmos, dinheiro para fazermos investimento na nossa ida, e dinheiro para a gente locar um canto. Nós não podemos, pelo que nós já fizemos lá, a gente já entende que não dá para a gente ficar fazendo um culto aqui, outro ali, outro. Então nós temos de trabalhar nessa direção. Eu peço aos irmãos que orem por isso, amém? Também relacionado a João Pessoa, o Antônio Neto, que é o bisneto, né, o último bisneto do irmão Hélio, ele esteve aqui nas conferências, né, o Antônio, na barriga de Letícia. Ele nasceu, teve de ficar internado um tempinho, graças a Deus recebeu alta, está bem, mas o irmão Hélio pede que a gente acompanhe em oração, certo? Ele precisa de um tempo para consolidar todo o processo. Nada que seja... A gente viveu isso com a neta do irmão Severino, um pouquinho com o Bequinho, né, que teve de ficar mais de 2 dias, acho que internado. Tivemos isso com algumas crianças, com o Gabriel, e algumas crianças aqui da igreja passaram por esse processo. E graças a Deus todos bem, né? O mais grave que tivemos foi o netinho do irmão Nego, né? Que saiu, por causa da negligência médica, saiu sem parte do corpo funcionando, né? Certo? A parte de jogar fora não estava funcionando. E isso foi, quer dizer, não estava inexistente. Isso foi um processo mais complexo, mas foi feita uma cirurgia depois de 1 ano, eu acredito. E aí já, graças a Deus, ele está bem. Foi o mais complexo que tivemos. O netinho de irmão Inácio também teve de ficar um dia a mais no hospital. Ou seja, a igreja tem uma experiência em relação a essa questão. Cabe colocarmos o joelho no chão e orarmos, amém? Orarmos para a honra e glória do nosso Deus. No próximo sábado, eu não estarei aqui, mas nós devemos ter evangelismo, certo? Sábado à tarde,
Os irmãos devem se organizarem, vir para cá e seguir essa tarefa. Acho que o irmão Neto poderia ficar responsável por isso. Pronto. Então vamos orar por isso, para a gente não perder o hábito de estarmos entregando folhetos, batendo porta, para chegarmos ao número maior possível de pessoas ouvindo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço aos irmãos que orem também pelo trabalho Batista Bíblico em Campina Grande, né, as igrejas que lá existem, que Deus esteja dando a elas o crescimento para a honra e glória dele, fazendo a consolidação daquelas obras cada vez mais, pelo trabalho em Esperança, pelo trabalho em Gurjão. Quinta-feira nós estivemos em Gurjão e nós tivemos um casal que nos visitou ali e que ficou de retornar. Vamos orar para que eles possam retornarem para ouvirem mais da palavra de Deus. Orem por aquele trabalho ali. Orem pelo trabalho no Ceará, pelo trabalho na Bahia, pelo trabalho do irmão Fabrício e do irmão Inácio em São Paulo, pelos pastores fiéis que ainda existem mundo afora. O pastor Brian falou comigo pela manhã, mandou um oi para todo mundo aqui da igreja. Os irmãos recebam aí o oi do pastor Brian, vamos estar orando também por ele. Ele está numa cidade chamada Machadinha do Oeste. Lá no Rondônia o pessoal gosta de Oeste, né? Tem Santa Bárbara do Oeste, tem Ouro Preto do Oeste, corrigindo, tem Itapuã do Oeste, tem Machadinha do Oeste. Bom, dá um bom bang lá, né? Tem muito, dá para fazer um faroeste por lá. Oremos por eles, oremos pelos jovens da igreja, pelos adultos da igreja, pelos velhos da igreja, para a glória do nosso Deus. Amém? Nós precisamos, irmãos, há um grande inimigo chamado mundo, e nós precisamos não deixar o mundo entrar na nossa vida. O alvo do diabo é fazer com que o mundo entre na igreja. E como é que o mundo entra na igreja? Entrando na nossa vida, na nossa casa, ele adentra na igreja. Porque quando o mundo toma conta de uma vida, ele estabelece gostos. E esses gostos, eles são colocados dentro de casa. E depois, esses gostos, eles serão trazidos para a igreja. Então nós devemos orar para que nós não demos lugar ao diabo em nossas vidas, para negligenciarmos a palavra santa do nosso Deus. Amém? Irmãos, dando sequência, né? Eu dei uma pausa rápida de um domingo nas sequências. Domingo passado nós falamos sobre o arrebatamento dos salvos, e hoje nós voltaremos à sequência de livros. O nosso último livro foi Filemon. Nós vamos para um estudo no livro de Hebreus, e nós queremos seguir até chegarmos no Apocalipse, falando uma mensagem no livro, uma mensagem em um livro, uma mensagem em um livro. Obviamente nós não vamos estudar o livro, nem eu vou colher uma mensagem de dentro do livro para apresentar para os irmãos. Quero chegar já em Apocalipse, né? E espero em Deus que assim o seja. E se necessário for, eu separarei alguns domingos para um trato específico pertinente a algum assunto que nós tenhamos necessidade de falarmos. Amém? Eu quero convidá-los, irmãos, para o capítulo 10 de Hebreus. E nós vamos ler do versículo 12 até ao versículo 18. Hebreus. Se registrar aqui duas vitórias da semana, né? A irmã Cleide recebeu a notícia da aposentadoria dela. Amém? Amém, irmã Cleide? A irmã Cleide recebeu a notícia da aposentadoria dela. Amém? Graças a Deus. A irmã Daniele recebeu a boa notícia de que vai cursar direito, vai ser colega do papai, né? Vamos nos alegrar com isso. Amém? Então, Deus tem feito grandes coisas por nós, e nós devemos nos alegrarmos e agradecermos ao Senhor por essas dádivas que Ele tem nos dado. Amém, meus irmãos?
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus capítulo 10, como eu havia dito, versículo 12 até ao versículo 18. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. Sim, mas uma notícia boa: o irmão Daniel vai cursar um mestrado, né? Mestrado em Ciências Agrárias, tá vendo? Olha só, quarta-feira foi aqui um culto que não precisava nem a gente ter pedido nada, a senhora saía agradecendo, só eram notícias boas. E aí chegou essa notícia também de Daniel, que Deus abençoe, amém? Vamos encorajá-lo a seguir para a honra e glória do nosso Deus, amém? Bom, leamos então a palavra de Deus. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Que o nosso Deus e Pai aplique em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, a sua palavra para a honra e glória do nosso Deus. Meus amados e muito queridos irmãos, Cristo se ofereceu uma única vez. Cristo prestou um único sacrifício, um sacrifício perfeito. Quando nós olhamos para o modelo dado por Deus a Moisés, existia vários sacrifícios. Havia um sacrifício anual para que o povo aparecesse perante o Senhor e, representados pelo sumo sacerdote, fosse prestado sacrifício com sangue de animal, sacrifício que não poderia tirar pecado. Cristo veio e ele veio abolir o sistema dado por Deus a Moisés. A palavra santa de Deus diz que a lei foi dada a Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma enaltação àquilo que Cristo fez, mostrando que o problema da perdição do homem é resolvido pela pessoa de Jesus Cristo. A salvação do homem é feita completa e totalmente pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12, a palavra de Deus diz: mas este, Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está agora assentado à destra de Deus. Está assentado à destra de Deus por quê? Porque ele ressurgiu. Jesus morreu e passou 3 dias e 3 noites dentro do seio da terra e ele ressuscitou. Esteve com os seus, com a sua igreja dos primogênitos, esteve com mais alguns outros irmãos, deu a estes irmãos pelo Espírito Santo ordens específicas. Dentre estas ordens, a grande comunhão, a grande comissão, melhor dizendo, a grande comissão. Dentre estas ordens, o esperar pelo empoderamento da sua igreja em Atos capítulo 2, e depois ele foi levado ao céu e está entronizado à destra de Deus. Mas ele fez um sacrifício, ele foi entregue na cruz para ser o nosso Salvador. Neste capítulo 10, nós temos um versículo 10 que chama muito a atenção. Fixe na sua Bíblia, olha na sua Bíblia para o versículo 10 e veja o que está dito: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Veja só, a salvação foi feita de uma vez pelo nosso Salvador, e nós somos salvos de uma vez.
Não há uma salvação gradativa. Você não entra na igreja e começa sendo salvo, e lá no final da sua vida, se você estiver se santificando na prática, você será salvo. Não existe isso. A salvação, aquilo que livra a sua alma do inferno, foi feita uma vez por Jesus Cristo, e sendo ela feita, na hora em que você a recebe, na hora em que você ouviu o Evangelho e você creu no Evangelho, você recebe de Deus a eterna redenção. Há muitas discussões no campo da teologia a respeito desse assunto, mas a palavra do nosso bom Deus, ela mostra-nos um tipo de salvação específica que é na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu me converti, eu repito, em 1990, no primeiro domingo que eu estive na igreja, o pastor Antoniel me disse: meu filho, aqui nós acreditamos em uma salvação feita por uma pessoa, a pessoa de Cristo. Nós não cremos em um sistema, nós cremos em uma pessoa. Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. Então nós somos salvos porque Cristo operou na cruz a redenção e nós o recebemos como nosso Salvador pessoal. Não existe um outro tipo de salvação a não ser essa salvação que você entregou a sua vida aos cuidados de Cristo, e por você ter entregue sua vida aos cuidados de Cristo, os méritos de Cristo foram depositados em sua conta. Essa é a salvação que nós temos. Então Cristo, por meio da vontade de Deus, se deu na cruz. Ele se entregou na cruz. No versículo 7 desse capítulo 10, o nosso Senhor diz: então disse, eis-me aqui, eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oração pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis-me aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Para que fora estabelecido o segundo, era necessário que houvesse uma intervenção do testador, era necessário que houvesse a morte daquele que lavraria o Novo Testamento com o seu sangue, Cristo. Então, quando ele diz, tira o primeiro para estabelecer o segundo, ele está dizendo, eis-me aqui pronto para morrer. Paulo trata do assunto em Filipenses, diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu na cruz. Tira o primeiro, eu estou pronto para morrer na cruz. Versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. A minha santificação não é operada por mim. A minha santificação foi adquirida por Cristo. Ele comprou com o seu próprio sangue. Nós somos salvos de uma vez por Cristo. Irmãos, nós não somos salvos por obras. Há uma grande confusão de muitos querendo colocar obras. Obra alguma salva crente algum. Nós somos salvos por Jesus e somente por Jesus. Isso não é uma exortação, como alguns inimigos tentam acusar a igreja de Cristo, Batista Local Visível, essa mesma aqui de Soledade, dizendo que nós exortamos as pessoas a pecar. Não, nós não fazemos apologia ao pecado, mas nós enaltecemos o nosso Salvador. Nós somos salvos pelos méritos dele, nós não temos mérito algum na nossa salvação. Então, olha, a palavra de Deus diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Cristo morreu uma única vez para salvar o pior dos pecadores.
O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar qualquer maldito pecador. No capítulo 9, versículo 28, a palavra santa diz: assim também, olha só a beleza, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Olha a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus abrir a tua mente, deixa a palavra de Deus abrir os teus olhos, deixa a palavra de Deus inundar o teu coração, para que você esteja cheio da palavra de Deus e assim esteja seguro da sua eterna salvação. A palavra santa diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Ele levou os nossos pecados sobre a cruz. Ele levou o peso dos nossos pecados sobre a maldita cruz. O meu pecado estava sobre Jesus. O seu pecado estava sobre Jesus. E sabe por que você é salvo? Porque os méritos de Jesus estão sobre você. Amém? O mérito de Jesus está sobre você, por isso que você é salvo. O mérito de Jesus está sobre nós, por isso que nós somos salvos. Usando o verbo correto, a conjugação correta no que tange à pregação. O sangue de Cristo, a virtude de Cristo, o mérito de Cristo está sobre nós, para a honra e glória dele. Então, o meu pecado estava sobre a cruz, o meu pecado estava sobre Jesus, e os méritos de Cristo estão sobre nós, para a honra e glória do nosso Deus. Amados irmãos, ainda no capítulo 9, desta feita no versículo 24, a palavra de Deus diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Você sabia que infelizmente ainda estamos na carne? Enquanto estamos na carne, nós ainda pecaremos. Não devemos nos alegrar com isso. O pecado deve nos entristecer, porque o pecado entristece o Espírito Santo. O pecado extingue o Espírito Santo. Então, sendo assim, nós devemos nos entristecer quando pecamos e nos arrependermos, mas devemos entender que Cristo mesmo entrou no céu, e lá no céu Ele comparece por nós. O que é que eu estou querendo dizer? Quando John Lennon peca, o diabo, a palavra de Deus diz que o que é um dos trabalhos do diabo, uma das coisas que o diabo faz, ele nos acusa perante Deus. Um dos trabalhos do diabo é ficar, através da sua rede de intriga, que é maior do que a internet, certo? É maior do que a internet. Através da sua rede de intriga, ele fica sabendo o que os crentes fazem. E aí ele vai lá nos acusar. Olha, pastor Nício fez isso, Antônio fez isso, Rebeca fez isso, Jane fez aquilo outro. Aí chega um demônio lá no ouvido e diz: isso não é nada não, o que fulano fez. E essas acusações chegam simplesmente Jesus apresenta o seu sangue. Estes foram lavados com o meu sangue. Amém?
Como seria bom se as pessoas acreditassem nisso. Mas há tanta gente pregando idiotice. Tem tanta gente, inclusive com o nome de Batista, pregando idiotice, pregando perda de salvação. E o povo escravizado. E ainda tem a imposição mundana religiosa que quer que nós, batistas, fundamentalistas, batamos palmas e aceitemos de bom grado aqueles que pregam doutrina de Satanás. Os que pregam doutrina de Satanás são aliados de Satanás, não de Cristo. Então Cristo é aquele que comparece por nós perante a face de Deus. Cristo é o que nos defende, amém? Cristo é o que nos defende. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz: e sendo ele consumado, olha a expressão, e sendo ele consumado, Jesus foi consumado. Preste atenção, Jesus foi consumado. Na maldita cruz ele disse: está consumado, está feito. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Preste atenção nesse texto. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem recebem a vida eterna. Ele é, preste atenção, ele é a causa. Por que você é salvo? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, amém? Ele é a causa. Cristo é a causa da sua salvação. Cristo é a causa da nossa salvação. Cristo é a causa da vossa salvação. Ele é a causa da eterna salvação. Alguns querem distorcer, porque aqui diz: para todos os que lhe obedecem, querendo impor um crivo de ordenança para a salvação. Mas não, ele é a causa da salvação e ponto. Em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 28 e 29. João, capítulo 6, versículo 28 e 29. A palavra de Deus diz: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha só, que pergunta interessante. Quem faz essa pergunta são os judeus. Os judeus são, por nascimento, obrigados a estarem debaixo da lei, e eles dizem, de forma questionadora: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, amém? Olha só, o que é obedecer é crer em Jesus como Salvador, pessoal. A mensagem de Jesus foi: vinde a mim, vinde a mim. A mensagem de Jesus foi: creia. Então, quando nós cremos em Jesus, nós cumprimos todas as exigências de Deus para executar a nossa salvação. Voltando para o capítulo 10, eu quero olhar para o versículo 13. Eu ia pular esse versículo, como eu tenho feito algumas vezes aqui na igreja. Eu tenho usado um capítulo e focado alguns versículos, e às vezes até 2 capítulos e focado parte num contexto e parte no mesmo contexto ou em um contexto parecido num outro capítulo.
Eu ia pular este versículo, mas eu quis ficar nesse versículo aqui por causa de uma palavra. Eu vou ler o versículo, farei uma pergunta a vocês e depois voltarei ao texto, destacando essa palavra. Daqui em diante, falando de Jesus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Preste atenção que aqui nós não estamos falando tecnicamente de salvação. Ele vem dizendo que consumou a obra está feita, o texto vem mostrando isso, vem mostrando que Cristo fez uma obra perfeita e que essa obra perfeita foi suficiente. O texto, e nós já lemos, diz que ele está à direita de Deus, e aqui ele diz, o que ele está fazendo? Além de, obviamente, de comparecer por nós perante Deus, ele está esperando que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Aí eu disse que ia fazer uma pergunta: você tem inimigo? Você tem inimigo? Normalmente seria bem interessante se nós não tivéssemos inimigos, né? A palavra de Deus diz o seguinte: quando estiver em vós, ou seja, quando depender de você, de mim, de nós, de vós, tenha paz com todos os homens. O texto de Romanos diz que vai ter momentos que nós não poderemos ter paz, porque não depende de nós. Bom, hoje eu conversava um pouco com o irmão Hélio sobre essa palavra inimigos. Quem diz mais a respeito de você, os seus amigos ou os seus inimigos? Outra pergunta. Os inimigos. Os inimigos. Eu até brinquei com o irmão Hélio. Irmão Hélio, agora eu vou fazer o seguinte: quando eu conheci uma pessoa, eu vou pedir, meu amigo, me diga quem são seus inimigos. Dependendo de quem são os inimigos dele, eu posso ser amigo dele. Ou seja, é melhor você saber quem são os inimigos de um indivíduo do que os amigos. Porque pelos inimigos você sabe se ele é uma pessoa fiel a Deus ou não. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos inimigos. Tem alguns que eu nem conheço, mas só pelo fato de ser um batista fundamentalista e gostar de ser, eu gosto demais de ser batista fundamentalista. Se existe uma pessoa no mundo que gosta de ser batista fundamentalista, sou eu. Eu acredito que vocês também. Eu amo esse negócio de ser batista fundamentalista. Fulano é um batista. Irmãos, Cristo tem inimigos. E Cristo ensinou sobre inimigos. Às vezes os crentes são ingênuos. Cristo ensinou que os inimigos são os da própria casa. Os irmãos de Cristo, antes de se converterem, eram todos eles inimigos de Jesus. Você sabia que você não pode ser amigo de quem é inimigo de Cristo? Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque aquele que nós colocamos no patamar de queridinho, por causa do sangue, é um grande inimigo. Jesus não respeitou o laço sanguíneo com seus irmãos. Eles tratavam Jesus como inimigo. Jesus não ficava mendigando a amizade dos inimigos. Então nós devemos ter muito cuidado, porque o diabo usa amigos, parentes, para tentar nos impedir
de servi-lo. Então, esse adendo, esse hiato, para falar esse destaque sobre a importância dos inimigos. É sabido por qualquer pessoa de razoável entendimento que você deve respeitar mais o inimigo do que a um amigo. Você não deve passar na porta do seu inimigo, você não deve passar na rua do seu inimigo, você tem que ter sempre a sabedoria de se desviar do inimigo. Você não deve ficar no trânsito ultrapassando e sendo ultrapassado pelo seu inimigo. Se você passa por ele, corra bem muito, e se ele correr atrás de você, sai de lado para ele passar e ir embora. Atitude de mínima razoável entendimento, respeitar o inimigo. Os inimigos dizem quem nós somos. Quem é inimigo da Bíblia, do texto recebido, não pode ser meu amigo. E por eu ser amigo do texto recebido, eu vou enfileirar inimigos. Mas eu vou continuar fazendo. Seguindo, irmãos, o texto, a palavra do nosso Deus, no versículo 14 diz: porque com uma só oblação, uma oferta, um sacrifício, por uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele não aperfeiçoou durante 100 anos, ele não aperfeiçoou durante 1000 anos, ele não aperfeiçoou por muito tempo. A palavra de Deus diz que ele aperfeiçoou para sempre. Olha o que a palavra de Deus está dizendo sobre a salvação que Cristo adquiriu na cruz do Calvário. Irmãos, às vezes nós cremos em Jesus e o diabo bota dúvidas. Será que eu sou salvo mesmo? Quando eu me converti, eu tive esse tipo de dúvidas. Às vezes o diabo lançava dúvida. Porque ele tenta lançar dúvida no seu coração, porque a dúvida no seu coração é contra aquilo que Jesus fez. A sua salvação, desde que você crê em Jesus, não tem absolutamente nada com você. O que você tem que fazer é crer em Jesus, somente isso. Você não precisa fazer absolutamente nada. A única coisa que você precisa fazer é crer em Jesus como seu salvador pessoal. Você será salvo. Olha o texto, olha para o texto. Deixa o texto entrar na tua cabeça, no teu coração. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Nós somos aperfeiçoados de uma vez para sempre pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos torna aptos a entrar no céu. Em outras palavras, quando você partir daqui, o que vai dizer se você entra no céu ou no inferno é o quê? O que vai dizer se nós entraremos no céu ou no inferno é o sangue de Jesus. Se você foi coberto pelo sangue de Jesus, você entra no céu. Se você não foi coberto pelo sangue de Jesus, você entra no inferno. O sangue de Jesus está posto. Ele morreu há 2000 anos atrás. Você crê nele, você é salvo. Você não crê nele, você continua perdido. Simples assim. Com uma só oferta. Aí a palavra de Deus vai dizer: e também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento, e acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Amados irmãos, quando nós cremos em Deus, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito Santo de Deus, adentrando ao nosso coração, escreve em nosso coração aquilo que é a vontade perfeita de Deus. Escreve aquilo que é a vontade perfeita de Deus. Daí a palavra de Deus dizer que o Espírito Santo tem ciúme, que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo se apaga. O Espírito Santo está dentro do nosso entendimento e nós recebemos uma nova natureza,
E essa nova natureza faz uma militância contra a carne, ao mesmo tempo que a carne milita contra essa nova natureza. Aí eu estou me remetendo àquilo que Paulo nos ensina quando escreve a sua epístola aos Gálatas. Ele mostra que há uma guerra da carne contra o espírito. E esse prevalecer do espírito, porque Deus cravou em nós. Em outro texto, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Deus pensa. E quando isso acontece? Quando nós aceitamos a Bíblia por inteiro, palavra por palavra, vírgula por vírgula, acento por acento. Quando nós aceitamos a Bíblia dentro do princípio da sua literalidade, nós temos o entendimento da palavra perfeita de Deus. E aí Deus acrescenta no versículo 17. Olha para o versículo 17. Enquanto eu tomo água, eu fico olhando para esse versículo. Fica lendo aí. A palavra de Deus diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Eu vou, mais adiante, dar um estudo sobre a diferença sobre pecado ou pecados. Primeiro, pecado, pecados, iniquidade e iniquidades. Porque são bem próximos, mas tem distinção. Há umas distinções que são importantes para a gente entender quando estamos só pecando, quando estamos pecando e cometendo iniquidade, certo? E estamos nos distanciando cada vez mais de Deus. Mas o que Deus diz aqui? Ora, aliás, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Amados, Deus, que não esquece de nada, por causa do sangue de Cristo, esqueceu os nossos pecados. Quais pecados? Presentes, passados e futuros. Todos os nossos pecados não estão mais na presença de Deus. Mas por que isso? Por causa do sacrifício de Jesus, por causa do que Jesus Cristo fez por nós, por causa do que Cristo fez na cruz, para ser o nosso Salvador. Nós só podemos sair daqui hoje à noite, irmãos, entendendo uma coisa. O que é que eu quero que vocês saiam daqui entendendo? Que Cristo fez uma obra que lhe salvou. Que Cristo fez uma obra que nos salvou. Que a obra de Cristo na cruz, ela foi completa. E porque eu creio nessa obra que Cristo fez, eu estou completamente salvo. A palavra de Deus está dizendo: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Não tem mais nada que você possa acrescentar. Você não pode oferecer um outro sacrifício. Nós não podemos oferecer outro sacrifício. O sacrifício foi posto, foi Jesus. Essa coisa de sacrifício, ela tem sido uma palavrinha usada por muitos para escravizar pessoas. Você precisa sacrificar seu salário, você precisa sacrificar seu tempo, você precisa sacrificar para Deus abençoar. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo: onde há remissão destes, preste atenção que é destes, não é remissão desta, é destes que creram em Jesus, destes que foram santificados pelo sacrifício de Jesus, destes que foram cobertos pelo sangue de Jesus. Onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado, não há mais oblação pelo pecado, não há mais sacrifício pelo pecado. Mas por que não há? Porque Ele, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre a todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador pessoal. Meus amados irmãos, veja a grandiosidade da salvação operada por Cristo. Veja a magnitude dessa salvação que Cristo fez na cruz do Calvário. Você não pode fechar os seus olhos para o que Cristo fez. Nós não podemos negligenciar o que Cristo fez. Pelo contrário, nós devemos entender que nós temos um grande Salvador,
E porque nós temos um grande Salvador, nós recebemos dele uma grande salvação. Deus nos deu eterna redenção. Deus nos deu uma salvação perfeita. Deus nos deu um perfeito Salvador. Deus nos deu um grande Salvador. E por Ele ter nos dado esse tão grande Salvador, nós devemos agradecer, porque Ele, Jesus, foi feito por Deus, aquele que tira o pecado. No capítulo 2 de Hebreus, falando daquilo que Cristo fez, da sua vinda na carne, o versículo 17 diz: Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Para expiar os pecados do povo. Cristo, de uma vez, expiou o nosso pecado. Livre estamos da condenação eterna. Amém? Cristo lhe salvou. Cristo me salvou. Cristo nos salvou. Nós somos salvos por causa de Jesus. E nós devemos, por termos recebido uma tão grande salvação, por termos um tão grande Salvador, sermos gratos a Ele, para a honra e glória tão somente dEle. Amém? Que Deus nos ajude e nos dê crescimento para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do nosso Deus esteja nos fazendo crescer cada vez mais. Amém? Irmão Neto, dá para o grupo cantar de novo, irmão Neto? Para a gente encerrar com o grupo cantando? Então vem aí, por favor. Os demais podem ficar sentados, é o grupo de irmãos que vai louvar o nosso Deus. Findando o hino, a transmissão será tirada do ar e nós vamos orar, encerrando o nosso serviço de hoje à noite. Amém?